Como era viver em castelos medievais? Nos mínimos detalhes, vou te mergulhar nessa época da Idade Média, um dos períodos mais contraditórios da história da humanidade. Hoje em dia, ela é cercada por uma aura de romantismo e grandiosidade. Por outro lado, muitos historiadores insistem em como era ruim viver na Idade Média. Como havia uma alta taxa de mortalidade, baixo padrão de vida e um grande risco de morrer por epidemias ou conflitos militares. Ainda assim, a Idade Média interessa a muitos atualmente. E ninguém vai discordar que um dos principais símbolos dessa época é o castelo. Poderoso, majestoso e impressionante para a imaginação. Mas como era a vida lá? Era confortável? E afinal, você, uma pessoa moderna, gostaria de morar em um castelo, nem que fosse por uma semana? Eu ainda me chamo Semyon. Declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Como surgiram os castelos medievais? É preciso entender que a Idade Média na Europa foi uma época turbulenta. Todos os senhores feudais mais ou menos importantes faziam pequenas guerras entre si por qualquer motivo, tipo brigas armadas. Essas disputas aconteciam por qualquer coisa: dinheiro, terras, camponeses e assim por diante. E nessas circunstâncias não restou outra opção aos senhores feudais a não ser fortificar suas moradias, com a intenção de que teriam que defender suas vidas e propriedades de vizinhos hostis. Essas fortificações foram o protótipo dos castelos medievais. Inicialmente, essas fortificações eram feitas de madeira e não se pareciam em nada com os castelos. Talvez apenas o fosso na entrada e a paliçada de madeira ao redor da casa lembrassem um castelo. Mas isso não bastava, então a tecnologia de construção de castelos continuou evoluindo. As exigências para o castelo eram simples, precisava ser difícil para o inimigo acessar. Deveria permitir vigiar a região, incluindo as aldeias do dono do castelo, e ter fonte de água própria em caso de cerco. Além disso, devia mostrar o poder e riqueza do feudal que o construiu, assim como a aparência e organização externa dos castelos. O caminho até o castelo costumava passar por um povoado que surgia ao redor das muralhas. Aqui vivia o povo comum, principalmente artesãos, parte dos servos do castelo e, claro, os guerreiros que protegiam o perímetro externo. Toda essa população era chamada de povo do castelo. O caminho até o castelo fazia os visitantes indesejados ficarem com o lado direito voltado para ele, que não era protegido pelo escudo. Em frente à muralha da fortaleza, tentavam criar um platô nu em uma inclinação acentuada. O castelo, como mencionei, geralmente era erguido em uma elevação natural ou artificial. O platô era construído com um único objetivo: dificultar o acesso de um potencial inimigo ao castelo. Fazer com que, ao atacar as muralhas da fortificação, o inimigo ficasse completamente exposto diante dos defensores nas muralhas. O invasor enfrentava primeiro um fosso profundo e, à frente dele, um aterro feito com a terra retirada do próprio fosso. Frequentemente, a ponte sobre o fosso era a única entrada do castelo. Conforme o tamanho do fosso e da ponte, ela podia ter um ou mais suportes de grandes troncos. A parte externa da ponte geralmente era fixa, mas o último trecho, bem junto à muralha, era móvel, para que fosse possível levantar a ponte bem na cara do inimigo surpreso. Geralmente, a ponte levadiça é feita para fechar totalmente o portão quando está na posição vertical. Para entrar no castelo com portões fechados, ao lado deles havia uma porta lateral, a qual geralmente levava uma ponte levadiça separada. Logo atrás dos portões, costumava haver uma grade que podia ser baixada, como você já deve ter visto em muitos filmes históricos. Na maioria das vezes, ela era de madeira com as extremidades inferiores reforçadas com ferro, mas também havia grades de ferro feitas de barras de aço quadradas. Sobre os portões havia uma torre com salas para a guarda que vigiava da plataforma superior. Perguntavam aos visitantes o motivo da visita, abriam os portões e, se preciso, podiam atirar flechas em quem passasse por baixo. A parte defensiva mais importante do castelo era a muralha externa, alta e grossa, onde os defensores subiam para lançar flechas, pedras e óleo fervente nos invasores. Como eram organizados os castelos vistos de longe e por dentro? A estrutura interna dos castelos era bastante diversificada. A primeira coisa que esperava atrás dos portões principais era um pequeno pátio retangular com seteiras nas paredes. Uma espécie de armadilha para os atacantes. Lembro mais uma vez que os castelos eram feitos antes de tudo para a defesa. Um atributo indispensável do castelo era um grande pátio.
que consistia em construções utilitárias como poço, alojamentos para os servos e assim por diante. Também havia a Torre Central, onde frequentemente moravam as moças Nelord e Milady. O poço era fundamental no castelo, essencial tanto na paz quanto em cercos, e devo dizer, problemas com ele eram frequentes. Como já foi dito antes, os castelos eram construídos em elevações naturais ou artificiais, por isso era difícil atravessar essas elevações para chegar às fontes de água internas. Há casos conhecidos de poços de castelo sendo cavados a uma profundidade de mais de 100 metros ou até mais de 140 metros, um trabalho infernal considerando o nível da tecnologia da época. A escavação de um poço levava de 1 a 5 anos. Em alguns casos, isso consumia tanto dinheiro quanto a construção de todas as edificações internas do castelo. Pois é, não era como furar um poço atualmente. Como a água muitas vezes precisava ser retirada com dificuldade de poços profundos, questões de higiene pessoal e saneamento ficavam em segundo plano. E em vez de se lavarem, as pessoas preferiam cuidar dos animais. Por isso, o cheiro dessas pessoas podia não ser dos melhores. Além dos poços, o castelo tinha construções que asseguravam o dia a dia dos habitantes em caso de cerco, quando era impossível ou extremamente difícil obter qualquer mercadoria de fora. Isso inclui padaria, banho a vapor, cozinha, cocheiras e assim por diante. Mas a construção interna mais importante do castelo era a Torre Central. Ela era a estrutura mais alta de todo o castelo e permitia observar os arredores, além de servir como último refúgio. E a torre não era apenas o edifício mais alto de todo o castelo, chegando a até 12 metros de altura, mas também possuía uma arquitetura própria, complexa e bem planejada. Na base da torre geralmente ficava o porão, que também podia ser usado como masmorra, cozinha ou depósito. O salão principal, que servia como refeitório e área comum, ocupava um andar inteiro e era aquecido por uma enorme lareira que espalhava calor apenas por alguns metros. Por isso, pelo salão eram colocados cestos de ferro com brasas. No andar de cima ficavam os aposentos da família do senhor feudal, dono do castelo, que eram aquecidos por pequenos fogões. No topo da torre havia uma plataforma aberta, ou às vezes coberta, onde era possível instalar uma catapulta ou outra arma de arremesso para atacar o inimigo. Lá também ficava a bandeira do dono do castelo, um dos principais símbolos de quem realmente era o proprietário do castelo. E não se pode deixar de mencionar que, na Europa medieval, onde a Igreja Católica governava com mão de ferro, nenhum castelo decente era desprovido de capela. Sem um espaço para o culto religioso, um templo, uma pequena igreja, uma sala para cerimônias religiosas ou algo do tipo. A decoração desses ambientes geralmente era bastante simples: altar, bancos e pinturas nas paredes. O templo às vezes era a tumba da família do castelo e mais raramente servia de refúgio. Quero destacar os túneis subterrâneos, presentes em quase todos os filmes sobre castelos medievais. Eles existiam, mas sua escala e tamanho são muito exagerados. Apenas muito poucos deles levavam do castelo para alguma floresta próxima e podiam ser usados como rota de fuga. Corredores longos raramente existiam. E na maioria das vezes eram encontrados túneis curtos entre edifícios separados para reduzir o tempo de deslocamento entre esses próprios edifícios, ou para agir sem ser percebido pelo inimigo. Como era a vida das pessoas nos castelos medievais? Vamos detalhar como era a vida cotidiana nos castelos medievais. Vamos começar provavelmente pela questão mais delicada para as pessoas de hoje, a questão da higiene. Como era a higiene em um castelo medieval? Na Idade Média Europeia, o encanamento era apenas um sonho distante. Isso levava ao fato de que não havia água corrente e, em primeiro lugar, não havia possibilidade de dar descarga no banheiro. Os dejetos se acumulavam em uma grande fossa sob os banheiros, tornando cada castelo um enorme local de despejo. Claro, o cheiro lá não era como nos banheiros públicos de rua, mas ainda assim podia haver um odor. Às vezes, os banheiros eram salas separadas penduradas nas paredes do castelo. E ficavam penduradas para baixo pelas paredes do castelo. Em segundo lugar, a ausência de água corrente significa a completa ausência de banheiras, pias e assim por diante. Para tomar banho, era preciso encher uma banheira medieval, que era basicamente um grande balde de madeira e que as criadas iam enchendo aos poucos com água quente. Os próprios criados, como já mencionei, preferiam usar a água não para o banho, mas para cuidar dos animais do castelo e para preparar a comida. Se os criados realmente precisavam se lavar, eles não usavam uma banheira de madeira separada, mas sim uma tina comum, onde todos se lavavam um após o outro.
Sim, isso pode soar e parecer nada higiênico, mas ainda assim é muito melhor do que nada. Vale lembrar que parte dos esforços de higiene no castelo era justamente limpá-lo e mantê-lo assim. Os pisos dos castelos acumulavam restos de comida, fezes de animais como cães, gatos, ratos e cusparadas. As criadas do castelo tinham que limpar o chão desse lixo todos os dias e espalhar junco, caniço e capim no chão. As plantas absorviam o mau cheiro e o disfarçavam. Detalhes do cotidiano dos moradores dos castelos. Pelo que se pode julgar pelas fontes históricas, os moradores do castelo gostavam de estar, por assim dizer, em um estado constante de embriaguez, mesmo que não muito forte. Os feudais consumiam vinhos finos, cerveja e destilados, já os servos tomavam principalmente cerveja barata ou ale. Ou então eles podiam contar com algum resto das refeições de seus senhores. Mas apesar de consumirem álcool regularmente, os servos eram obrigados a acordar ao nascer do sol. Isso ocorria porque não havia eletricidade, tornando a luz do sol essencial. Nos castelos, a escuridão era comum por causa das janelas estreitas até de dia. Por isso, os servos aproveitavam ao máximo a luz do sol para trabalhar. Mesmo que a pessoa não trabalhasse no castelo, mas fosse um comerciante ou artesão visitante que morava em suas construções, eles ainda precisavam acordar ao amanhecer para ir ao mercado do castelo e conseguir algum lucro. Nas torres centrais, o inverno era muito frio e o verão úmido e fresco. A lareira ajudava no aquecimento. Apesar disso, as paredes ainda tinham tapeçarias e tapetes grossos, não por beleza, mas para reter o calor. Se os feudais viviam em quartos separados no topo da torre central, os servos geralmente moravam nos porões, onde era escuro, úmido e havia muitas, ou relativamente muitas, ratazanas. No geral, a vida não era nada invejável. Como as pessoas se divertiam em castelos medievais? No castelo sempre acontecia alguma coisa, fosse a celebração de algum evento, um jantar formal ou algo como um baile. Assim, pratos enormes e extravagantes eram mais a norma do que a exceção. Quanto aos cozinheiros ou criados, eles tinham que passar o dia inteiro preparando vários pratos extraordinários. Ao mesmo tempo, era muito improvável que eles conseguissem comer um pedaço. Os senhores feudais se divertiam com convidados à longa mesa de madeira, acompanhados de pessoas de posição semelhante. As pessoas importantes sentavam-se à cabeceira da mesa, enquanto os criados se escondiam atrás de todos, para não serem vistos e não atrapalharem a conversa do senhor feudal com seus ilustres convidados. Bardos viajantes costumavam ir aos castelos e, se agradassem ao dono, permaneciam um tempo entretendo os senhores feudais para sobreviver. Os castelos abrigavam prisioneiros, trupes de artistas, atores e músicos. A maioria dos senhores feudais mantinha bufões, que podiam falar quase tudo sobre os habitantes e até sobre os donos do castelo, desde que o que ele dissesse fosse engraçado. E aí, o que você acha da vida em um castelo medieval? Você gostaria de passar uma semaninha lá ou algo assim? Não, com certeza não. Seja um feudal, não um servo do castelo. E sim, aqui tem um super vídeo que bombou na internet. Como viviam os eunucos? Sim, são aqueles caras que tiveram algo cortado. E a gente se vê no próximo episódio. Até breve, tchau, senhores.